E agora vamos falar sobre um assunto importante, casos de stalking, que é aquele hábito de perseguir pessoas em redes sociais. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a Thaís Molina Pinheiro, especialista em Direito Penal e Digital e pós-graduada em Processo Penal pela Universidade de Coimbra. Muito boa tarde, obrigado pela atenção aqui com a Jovem Pan. Boa tarde, Rafael. Eu que agradeço o convite. Quando é que fica configurado um crime a partir da interação com alguém em uma rede social? O crime de stalking, que é o crime de perseguição, ele ocorre quando o autor, o criminoso, ele, de forma reiterada, entra em contato com a vítima quando ela não quer. Então, criando contas falsas, mandando mensagens de forma insistente, fazendo ligações, sempre com o objetivo ali de incomodar, de constranger a mulher. Thaís, o professor Marcelo Sono tem uma pergunta para você também. Professor. Doutora Thaís, boa tarde. É um prazer poder fazer uma pergunta para a senhora. Espero que seja bem claro. Primeiro, é importante deixar muito claro que o stalking, ele pessoa a pessoa, não tem a questão do gênero, mas as mulheres sofrem mais com isso. Isso também é fato. Eu gostaria de saber da senhora em que momento a forma de configurar este crime, a maneira de combatê-lo, pode ser trabalhada de uma maneira em que se fique configurado no stalking, não possa ser utilizado como instrumento no futuro para, de alguma forma, constranger as pessoas que possam, de alguma maneira, estar utilizando redes ou o que quer que seja. Quais são aqueles pontos sensíveis, aquela linha divisória que a senhora pode afirmar concretamente? A partir daqui, este indivíduo está abusando, e em especial, quando se tratar de mulheres, ele tem que ser punido de uma forma muito dura. Sim, bem mencionado, o crime de stalking ele é praticado independentemente de gênero. A linha é um pouco difícil da gente definir, mas na prática a gente vê realmente como que acontece. Então, o contato indesejado de uma forma insistente, eu acho que a insistência é o ponto principal. Então, a gente não está falando de alguém que faz comentários nas postagens, ou que manda uma mensagem, manda outra. Quando a gente vê nos casos práticos de stalking, de perseguição, são múltiplas mensagens. São pessoas, muitas vezes, que criam, especialmente na rede social, outros perfis depois que ela é bloqueada. Então, a vítima bloqueia a pessoa, ela cria outro perfil e manda. Ela aparece nos lugares onde a vítima postou nas redes sociais. A gente vê que existe uma tentativa insistente de aproximação da vítima, de contato com a vítima, quando ela costuma deixar muito bem claro que não quer esse contato. Então, ela bloqueia, ela não responde, ela busca evitar o contato, mas o autor vai lá e insiste e continua a tentar constranger ali a vítima. Só mais uma consideração. Isso não precisa ser exclusivamente um assédio sexual, por exemplo. Pode ser de qualquer natureza. Qualquer natureza que seja esta perseguição, isso estaria caracterizado neste crime. Sim, não existe essa caracterização sexual. O que a gente vê em casos, por exemplo, de pessoas mais famosas, de influenciadores, é que nem sempre existe o caráter sexual. Os influenciadores podem criar uma relação parasocial com os seus seguidores, por exemplo, e o seguidor acredita que é melhor amigo, que é aquele contato próximo com o influenciador, e começa a mandar mensagem, ir atrás. Então, existe isso não só no campo de um relacionamento que acaba terminando e a vítima é perseguida pelo ex-companheiro ou ex-companheira, mas existe também pessoas que nem se conhecem, nunca tiveram nenhum tipo de relacionamento, mas o autor do crime ali busca esse contato incessante. Thaís, esse é um crime relativamente novo e nós sabemos a nossa legislação penal, ela geralmente anda alguns bons passos atrás da criminalidade, né? A senhora entende que hoje
A legislação vigente é suficientemente grave, contundente, para penalizar quem comete o crime de stalking? E mais do que isso, as nossas autoridades policiais, investigativas, por exemplo, estão aptas para lidar com esse tipo de denúncia? Uma mulher, por exemplo, vítima de stalking em rede social, um famoso vítima de stalking em rede social, um famoso acho que é mais fácil, né? Mas um anônimo, principalmente, vítima de um crime assim, quando for à delegacia prestar queixa, ele vai ser bem acolhido? Hoje a autoridade policial sabe do que se trata e dá o peso que esse tipo de crime merece receber quando a queixa é feita? Então, a introdução desse crime, ela realmente veio preencher um buraco que a gente tinha na legislação com relação à perseguição. Só que a gente tem um problema, especialmente na parte de redes sociais, que é o conhecimento e o treinamento das autoridades em como lidar com o caso. Porque se a gente pensa num crime de perseguição no âmbito de violência doméstica, fora das redes sociais, é mais simples. Então, a gente tem delegacias especializadas de violência contra a mulher, que vão poder conceder, por exemplo, uma medida protetiva para a mulher que está sendo perseguida pelo ex-companheiro. E nesse tipo de caso, nesse trâmite, então vai para o juiz concede, existe aí um trabalho já consolidado da polícia nesse sentido. Embora, é claro que sempre possa melhorar, existe essas medidas e como é feito. Quando estamos falando da internet, é um pouquinho mais complicado, porque um crime praticado pela internet, ele demanda um conhecimento maior da tecnologia, de como funcionam as quebras de sigilo para descobrir quem é o autor. Então, eu vou dar um exemplo aqui meio prático. Se eu tenho, por exemplo, uma pessoa que está sendo perseguida, ela vai bloquear a pessoa que perseguiu ela no início e começou a mandar mensagens indevidas. Quando vem outros perfis, a gente precisa comprovar que esses perfis estão ligados àquela primeira pessoa, porque nunca, não é costume o autor ali se identificar nos perfis que mandam as mensagens. Então, existe uma necessidade de quebra de sigilo, de análise de dados de IP, por exemplo, dados de identificação. A gente tem uma questão de prazo. Então, se a empresa de tecnologia, então o Facebook, Instagram, eles só são obrigados a manter esses dados por 6 meses. Então, a pessoa, às vezes, começa a receber mensagem, ela demora para ir na polícia até você conseguir quebrar os dados. Acaba demandando muito tempo e as informações se perdem. Então, embora haja essa lei, a gente possa fazer alguma coisa sobre a perseguição, existem algumas falhas na busca pela justiça. Thaís Molina Pinheiro, especialista em Direito Penal e Digital, pós-graduada em Processo Penal pela Universidade de Coimbra. Muito obrigado pela entrevista para a gente. Bom sábado para a senhora. Até uma próxima. Muito obrigada. Bom sábado. Obrigado.